Brasileiro no banco dos réus. Começa julgamento de homem que matou namorada a facadas em 2019 em Massachusetts. Avião extra carregado de imigrantes brasileiros ilegais deve chegar ao Brasil a qualquer momento. Flagrante impressionante. Monomotor faz pouso de emergência em estrada da Califórnia, desvia de carros e pega fogo. Seria sinal de melhora econômica? Inflação teve queda e dólar sobe, atingindo quase o maior nível em 2 décadas. E em período de volta às aulas, nutricionistas e mães dão dicas de como preparar lancheiras simples e saudáveis. Tem que ter uma comida balanceada para eles não se sentirem estafados durante o dia. Olá, muito boa noite. Boa noite. Está a caminho do Brasil um avião cheio de brasileiros que tentaram entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos pelo México. O voo extra foi contratado pelo governo norte-americano devido ao grande número de brasileiros detidos que precisavam ser deportados. Esse Boeing 767, com capacidade para mais de 370 passageiros, saiu do aeroporto de Phoenix, no Arizona, por volta das 6 horas da manhã. Segundo o site FlightAware, neste momento, o voo de numeração OAE 181 já está no espaço aéreo brasileiro e a previsão é que pouse em Belo Horizonte por volta das 8 horas da noite. Essa aeronave que leva os brasileiros deportados pertence à Omni Air International, uma empresa de fretamento que mantém grandes contratos com o governo dos Estados Unidos. Ainda não há informação se mais voos extras serão contratados pela Casa Branca aí para deportar brasileiros. Normalmente, os voos comuns que levam os brasileiros de volta para o país saem sempre às sextas-feiras. Inclusive, nessa próxima sexta-feira está previsto um voo com um Boeing 737 que terá parada em Manaus e depois seguirá para Minas Gerais. E começou hoje em Massachusetts o julgamento do brasileiro acusado de matar a namorada a facadas. O crime aconteceu em 2019. A justiça americana alega que Antônio Lucas foi frio, cruel e matou a brasileira sem motivo. Os detalhes com Giovanna Locatelli. Antônio Lucas ouviu em silêncio a promotoria durante o julgamento da acusação de assassinato. Os promotores da corte de Worcester deram detalhes sobre a cena do crime e de como Antônio Lucas teria assassinado a ex-namorada Cleusilene Alves da Silva, de 41 anos, com 5 facadas na frente de 2 amigos. O crime aconteceu em 2019. Quando questionado pelo júri, Antônio Lucas não quis se manifestar. Os promotores alegam que o acusado teria discutido com a vítima por ela ter convidado um casal de amigos gays para uma confraternização em casa. E como resultado da briga, ele teria dado 5 facadas na ex-namorada. Os convidados chamaram a polícia. Ainda segundo a promotoria, quando os policiais chegaram, encontraram o veículo de Antônio Lucas na calçada com as chaves, dinheiro e malas, sugerindo que ele tinha intenção de fugir. Encontraram também uma pá e uma enxada. O corpo da vítima foi encontrado enrolado num tapete no porão. Antônio Lucas foi preso nas imediações da casa. Agora, os promotores estão pressionando por um veredito de assassinato em 1º grau. Cleusilene tinha 41 anos e morava nos Estados Unidos há 14. Antônio Lucas foi preso em flagrante, sem direito à fiança. Ontem nós noticiamos aqui no jornal que o governo dos Estados Unidos havia barrado uma compra de mísseis por parte das Forças Armadas do Brasil. Mas hoje o Departamento de Estado anunciou que aprovou a venda no valor de 74 milhões de dólares. Mas, segundo uma nota do Pentágono, agora essa compra precisa ser oficialmente notificada ao Congresso. E o Congresso tem 30 dias para tirar dúvidas sobre essa venda. No entanto, o Legislativo não precisa votar para aprovar essa negociação. Nos bastidores do Capitólio, há a conversa de uma possível oposição conjunta a essa venda por temores devido ao momento delicado que o Brasil vive em relação aí às eleições. Foi na gestão de Donald Trump que começou essa negociação de Jair Bolsonaro com o pedido de mais de 200 mísseis antitanque Javelin. E olha, depois do intervalo, a gente fala sobre o começo das eleições antecipadas para o Congresso dos Estados Unidos e as mudanças no serviço de correio que criou um órgão novo de fiscalização. E tem também reportagem sobre a inflação, que apresentou uma leve queda, trazendo uma sensação de alívio para os moradores do país.
Mas, mesmo assim, não é hora de comemorar, segundo os especialistas, porque a situação econômica segue grave. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Começaram as eleições antecipadas para o Congresso dos Estados Unidos em algumas regiões do sul da Flórida. Outros estados também estão abrindo as urnas. A boa notícia é que nestas eleições o Serviço de Correio criou um órgão novo de fiscalização para evitar atrasos, dúvidas e fraudes nos votos. A Eloá Urazen tem todas as informações. O Serviço Postal dos Estados Unidos criou uma divisão permanente para tratar de questões referentes ao correio eleitoral. A novidade é uma resposta direta aos ataques feitos nas últimas eleições, quando dúvidas e até acusações de atrasos foram disparadas contra este serviço. Em 2020, na mais recente eleição presidencial, mais de 135 milhões de cédulas foram entregues por correio aos eleitores americanos. Apesar da pandemia, os Correios disseram que entregaram 97,9% das cédulas em 3 dias e 99,89% em 7 dias. O Serviço Postal está enviando cartas de orientação aos funcionários eleitorais em todos os estados americanos ainda nesta semana. A entrega das cédulas da eleição deste ano também já estão sendo feitas. Segundo o Serviço Postal, quase 40 milhões de cédulas foram enviadas aos eleitores durante as eleições primárias. Pela primeira vez, a inflação nos Estados Unidos recuou, dando aí um ligeiro alívio nos bolsos de milhares de consumidores. Mas, por outro lado, aí a moeda americana subiu, atingindo quase o maior nível em 2 décadas. O problema é que o dólar forte afeta a economia mundial. O dólar subiu mais de 10% este ano. Isso animou quem está viajando para a Europa ou para quem está enviando dinheiro para o Brasil, por exemplo. Por outro lado, essa moeda forte está praticamente afetando de forma negativa todos os países do mundo, principalmente as economias emergentes. O Fundo Monetário Internacional estima que 60% dos países de baixa renda estejam com alto risco de inadimplência ou default, já que suas dívidas são em dólar. A moeda americana supervalorizada é resultado das ações do Banco Central americano, que tenta controlar a inflação alta, a pior dos últimos 40 anos. Cada vez que o Fed aumenta as taxas de juros, o dólar fica mais forte e aumentam as preocupações que os Estados Unidos estejam caminhando para uma recessão. Se isso acontecer, as previsões são pessimistas. O mundo pode entrar em uma crise ou recessão. Se isso acontecer, as previsões são pessimistas. O mundo pode entrar em crise. Hoje, um dado econômico aliviou ligeiramente a tensão. A taxa de inflação dos Estados Unidos nos últimos 12 meses caiu de 9,1% para 8,5%. A gasolina e a energia mais baixas provocaram essa queda. Só um combustível caiu em julho 7,7%. A questão da inflação. Isso demonstra que as medidas tomadas pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, vêm, que ainda de forma tímida, surtindo efeitos. Vocês viram que a inflação caiu de 9,1% para 8,5%. Grande parte devido à diminuição do preço dos combustíveis, é verdade. Mas o aumento da taxa de juros também está e vai contribuir para o controle da inflação aqui nos Estados Unidos, o que é positivo. Mas também, por outro lado, pode ocasionar o aumento da taxa de juros numa diminuição da atividade econômica. Isso é uma das possíveis consequências desse aumento de juros. E olha, não é só a alimentação, a gasolina e a moradia que estão aí sendo afetados pela inflação alta. Quem depende de remédios também está sentindo no bolso a disparada dos preços. Pois é, os remédios subiram 4,5%. Esses valores altos estão obrigando muitas pessoas a fazerem escolhas difíceis para caber dentro do orçamento familiar.
Angelina Scott tem problema no coração e não pode deixar de tomar os remédios de pressão alta, colesterol, batimento irregular e anticoagulante. O problema são os preços. Com a inflação alta, o custo mensal dos remédios dobrou. Os medicamentos subiram em média 4,5% em relação ao ano anterior. Como se não bastasse isso, o casal ainda enfrenta a alta da eletricidade, do aluguel e da alimentação. A família está sendo obrigada a escolher todo mês qual conta vai pagar e qual remédio vai deixar de comprar. Parei de tomar o remédio para o intestino irritável, isso me deixa muito doente. Nós temos que fazer escolhas horríveis, como pagar a medicação, ou o médico, ou o gás, ou a comida, ou cuidados com as crianças, diz. Segundo uma pesquisa da Gallup e da West Health, pelo menos 98 milhões de pessoas, 2 em cada 5 adultos, deixaram de fazer tratamentos, tomar remédios ou pediram empréstimo para pagar contas médicas nos últimos 6 meses. 39% não sabem como vão fazer num futuro próximo para sobreviver aos custos básicos e aos remédios necessários. De remédio tá caro, né? Muito caro, muito caro. Logo que eu cheguei, eu tive Covid aqui, né? E aí ficou um absurdo os remédios, né? Porque eu comprei tudo particular. E aí foi assim uma grana. E aí ainda tive que pagar ainda para minha amiga, né? Porque ela, de mim, acho que pegou Covid nela também, então... No próximo bloco tem reportagem sobre a volta às aulas e as preocupações com a alimentação das crianças. Veja dicas de como preparar lanches simples e nutritivos. E você vai ver também que um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência em uma rodovia da Califórnia. Desviou de carros e pegou fogo. Você vê tudo daqui a pouquinho. Até já! Já voltamos e a aprovação do presidente Joe Biden subiu para 40% nesta semana. É o maior índice em 2 meses. De acordo com dados dessa nova pesquisa, 78% dos entrevistados que se identificam como democratas aprovam Biden. Um mês atrás, essa aprovação era 9 pontos menor. Olha, entre os republicanos, a aprovação de Biden permanece baixa, num patamar aí praticamente estável de 12%. Em dados gerais, segundo a pesquisa, desde agosto do ano passado, a popularidade de Joe Biden está abaixo de 50%. Em julho, o índice de aprovação do governo chegou à marca de 36%, perto do índice que seu antecessor, Donald Trump, atingiu em dezembro de 2017, de 33%, um dos mais baixos da história do país. Bom, agora a gente muda de assunto porque muitas escolas do país reabriram as portas hoje para o início do ano letivo. Mas com a volta às aulas vem também a preocupação com a alimentação das crianças. Pois é, esse é o dilema de todas as mães. Como preparar a lancheira do filho e garantir que ele coma tudo. Veja aí algumas dicas simples e nutritivas com a Carla Marinho. Na casa da Daniela, a rotina de volta às aulas começa com a preparação do cardápio para a semana toda. Isso mesmo, é que nas escolas públicas dos Estados Unidos, as crianças têm hora do almoço e todas as manhãs esse ritual se repete. Eles passam muitas horas na escola e abrir um almocinho caseiro tem toda aquela questão afetiva, sabe? Eu acho assim que dá uma aquecidinha no coração. Da minha, pelo menos, eu sei que dá. E você vê isso refletir no desempenho dela na escola? Totalmente, tá? Uma criança alimentada de junk food, passando na escola praticamente o dia inteiro, tendo que desempenhar, tendo que produzir, absorver conteúdo, a vida deles é intensa o dia inteirinho na escola, né? Eles fazem uma atividade física hard, então tem que ter uma comida balanceada, para eles não se sentirem estafados durante o dia, para poder render, ter o desempenho energético e ter realmente nutrientes e não caloria vazia.
A escola até oferece alimentação com um preço baixo e existem programas que fornecem o lanche de graça para as famílias de baixa renda. Mas os nutricionistas informam que é preciso equilibrar a comida de uma maneira divertida e balanceada para ter os nutrientes que os pequenos precisam. A ideia é ter sempre uma fruta, um carboidrato e uma proteína. Entre as sugestões para o almoço simples estão usar o frango que sobrou na noite anterior e fazer um wrap com vegetais no meio. Coloque frutas ao lado, bem coloridas para abrir o apetite. Outra ideia é fazer um macarrão com legumes picados, tudo misturado, 2 ovos cozidos e frutas. Uma guloseima para comer junto com o almoço também pode funcionar. Coloque, por exemplo, bolachas com manteiga de amendoim, frutas e uma pasta nutritiva como hummus. Deixar as crianças participarem do preparo da comida é muito importante. Segundo os médicos, quando os pequenos preparam seu próprio prato, a probabilidade de comer tudo é de 90%. A dica dos nutricionistas é: procure variar todos os dias e deixar os alimentos coloridos. Dessa forma, você vai evitar um mal que vem atingindo cada vez mais os Estados Unidos, a obesidade infantil. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde apontam que o número de crianças acima do peso aumentou de 18% em 2011 para 22% em 2020, principalmente entre crianças de 2 a 5 anos, bem como jovens de 12 a 19 anos. Quer mais dicas de alimentos saudáveis? Então anota aí. Para quem não tem o hábito ainda de preparar uma comidinha caseira e mandar para o seu filho, eu diria para fazer pratinhos únicos, priorizar o que a criança gosta de comer em casa, né? A minha filha, por exemplo, adora uma massinha penne com uma carninha picada. Hoje eu mandei, primeiro dia de aula, né? Com legume. Sempre eu mando o legumezinho junto, né? Um legume do dia. Eu mando um feijãozinho, eu mando arrozinho, eu mando a farofinha, mando a couve e ela ama. E aí eu acho que é muito individual de cada um. Mas para começo iria ajudar muito se a criança abrisse aquela marmitinha e visse uma comidinha que realmente ela gosta de comer. E um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência em uma rodovia da Califórnia. Tudo foi gravado por quem estava em meio a um engarrafamento. Olha, as imagens são impressionantes. O acidente aconteceu ontem e hoje os flagrantes pipocaram na internet. Por sorte, ninguém se feriu. Olha só. O avião reduz a altitude rápido e pousa em meio aos carros. Em seguida, as asas quebram e há uma explosão. É quando o pessoal dentro do carro que gravava o vídeo percebe o acidente. Oh, plane crashed! Rodando o vídeo em velocidade menor, dá para ver como o piloto conseguiu girar a aeronave, fazendo ela passar em meio aos veículos sem atingir os carros. O Corpo de Bombeiros registrou a chegada ao local e o começo do combate às chamas do monomotor enquanto a estrada estava interditada. Motoristas que passavam gravaram o estado que ficou a aeronave após o pouso de emergência. O pouso de emergência aconteceu na 91 Freeway, em Corona, próximo de Los Angeles, na Califórnia. Inacreditavelmente, o piloto e o passageiro sobreviveram e nem precisaram de assistência médica. Nenhum motorista que estava na estrada ficou ferido. Oh, plane crashed! Depois do intervalo, a gente te mostra a história por trás da mulher que entrou para o livro dos recordes como a mulher que tem a maior unha do mundo. E você vai ver também que na Flórida começou a temporada da caça às cobras. O governo está oferecendo aí um prêmio de $2.500 para quem conseguir caçar o maior número de pitons. Daqui a pouco a gente te mostra tudo. Até já! Américas no ar. Oferecimento BB Américas, a nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions, excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef, melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA, porque você merece o melhor. Perm Shield, precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Começou a caçada anual de cobras piton aqui na Flórida. O curioso neste ano é que em menos de uma semana, 850 pessoas
já se inscreveram. Pois é, esses caçadores estão aqui em Everglade. Quem conseguir capturar mais cobras vai ganhar aí um prêmio de $2.500. Coni Rocha conta toda essa história pra gente. A Flórida está lotada de caçadores, mas ao contrário do que se imagina, eles não andam com armas e gaiolas. Esses profissionais estão em busca de cobras, mais especificamente a piton. E para isso contam apenas com arpões e as próprias mãos. O cenário da caça é o Parque Nacional do Everglades. O objetivo é controlar o número de pitons. Essas cobras, que não são nativas da Flórida, são uma ameaça para a vida selvagem e o ecossistema da região. Estudiosos afirmam que a passagem do furacão Andrew na Flórida, em 1992, gerou a invasão dessas cobras piton birmanesas no Everglades, que dizimou populações nativas de mamíferos, aves e outros répteis. Desde o primeiro desafio, em 2000, mais de 17 mil pitons já foram capturadas. No desafio do ano passado, 200 cobras foram caçadas e mortas. Quem conseguir caçar o maior número de cobras vai ganhar um prêmio de $2.500. As inscrições ainda estão sendo feitas no site flpythonchallenge.org. A temporada de caça termina dia 15 de agosto. O aquecimento global está fazendo a Groenlândia o epicentro para os impactos das mudanças climáticas enquanto o gelo derrete. Mas, ironicamente, esse gelo derretido também está criando oportunidades para encontrar novas fontes de metais preciosos que são necessários para alimentar uma energia verde. E de olho nesse mercado estão os bilionários que já estudam formas de aproveitar essa chance para, claro, aumentar suas fortunas e tentar reverter os prognósticos nada bons para o futuro do planeta. Olha só. Entre a comunidade científica há uma aposta que, embaixo da superfície das montanhas e vales da Groenlândia, há níquel, cobalto e cobre suficientes para alimentar centenas de milhões de veículos elétricos. Estamos procurando pelo que pode ser o primeiro grande depósito de níquel-cobalto do mundo, diz Kurt, fundador de uma gigante de inteligência artificial e exploração mineral. So we're looking for a deposit that will be the first or second, largest, most significant nickel cobalt deposit in the world. Além dele, alguns dos homens mais ricos do mundo estão financiando uma gigante caça ao tesouro na costa da Groenlândia, na esperança de descobrir materiais críticos capazes de alimentar a transição para a energia verde no mundo todo. Entre eles estão Jeff Bezos, Michael Bloomberg e Bill Gates. A Blue Jay Mining diz que o derretimento do gelo da Groenlândia, induzido por mudanças climáticas, está mudando o jogo na busca por fontes desses metais. We have longer periods where we are able to transport ores, metals from Greenland to the global market. Este grupo, formado por 30 geólogos, geofísicos, pilotos e mecânicos, está no local em atividade máxima. Eles coletam amostras de solo, sobrevoam a região com transmissores para medir o campo eletromagnético da subsuperfície e mapeiam as camadas de rocha. Com a ajuda de alta tecnologia, eles analisam os dados coletados para identificar exatamente onde perfurar já no próximo verão. Mas os estudos são controversos. Enquanto o gelo derrete, abrindo oportunidades para a exploração mineral, também está alimentando a elevação do nível do mar. Uma preocupação para os cientistas de clima que acreditam ser mais importante frear as consequências do aquecimento global, ao invés de explorá-las. Com isso, segundo analistas, estaríamos diante de uma dicotomia única. A Groenlândia é o ponto zero para os impactos das mudanças climáticas, mas também pode se tornar o ponto zero para obter metais necessários para alimentar a solução para a crise. Agora é hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhada como é que vai estar amanhã? Olha só, Boston, tempo chuvoso, aí mínima de 67, chuva também em Nova York, em Washington, mínima de 68, Orlando, aí trovoadas, mínima de 78, máxima de 95 graus Fahrenheit. Em Dallas, tempo encoberto, mínima de 77, máxima de 97. Houston, aí tempo encoberto também, máxima de 90 graus. Em Seattle, Washington, tempo aí de sol, mínima de 56, máxima de 77. São Francisco, sol também, aí 73 graus máxima. Los Angeles, máxima de 90. E Las Vegas, aí um refresco aí, vai uma chuva, trovoada, máxima de 99.
Mínima de 84. Bom, né? Dá um fresco para esse povo aí nessa região. Com certeza, né? Mas vai ter temporal. O pessoal tem que ficar atento nessa região aqui de Nevada. Tem, com certeza. E olha, agora a gente fala de um recorde. Uma mulher que vive aqui nos Estados Unidos acaba de quebrar o recorde de ter as unhas mais compridas do mundo. Pois é, gente. Olha, em conjunto, de todas as mãos, dá 13 metros de comprimento. Vocês acreditam? Bom, essa moradora do Minnesota deu uma entrevista falando do feito e, claro, essa história viralizou na internet. Diana Armstrong contou que está há 24 anos deixando as unhas crescerem. Isso mesmo, a última vez que ela cortou foi em 1997. Na época, uma tragédia atingiu sua família. Ela conta que uma de suas filhas, que tinha 16 anos, morreu durante o sono, numa crise de asma. She was 16. My daughter, who found her, was 15. She had died of an asthma attack in her sleep. That was the worst day of my life. Como era essa filha que morreu, quem cuidava das unhas da mãe, Diana prometeu que nunca mais as cortaria. Desde então, os outros filhos tentavam convencê-la de cortar, e ela sempre respondia que era para eles cuidarem de sua vida. My kids say, "Ma, you need to cut your nails." I tell them, "Man, you busy." Kept it to myself. Eu nunca contei a ninguém o motivo de deixar as unhas crescerem. Quando eu contei, eles ficaram surpresos. Lembra Diana? Why you tell us that? Rania, uma das filhas, diz que descobrir o motivo por trás do comprimento das unhas tocou a todos, que aceitaram e compreenderam os motivos da mãe. Assim, eu sempre mantenho minha filha falecida bem pertinho de mim, diz a norte-americana. Close to me, this way. Diana lutou contra uma forte depressão por muitos anos e deixar as unhas tão longas mudou sua vida. Ela, que era cabeleireira, deixou o emprego e virou dona de casa. Também parou de dirigir, não usa roupa que tenha zíper e sempre conta com ajuda para fazer coisas que são simples para outras pessoas. Mas ela até desenvolveu algumas técnicas ao longo dos anos. Apesar do comprimento extraordinário das unhas, Diana conta que ficou surpresa com a fama que ganhou ao entrar para o livro dos recordes. Agora ela é a mulher com as unhas mais longas do mundo, com 13 metros de comprimento combinado. Hoje, para pintar as unhas, Diana conta que gasta em média 15 a 20 frascos de esmaltes. Ela também precisa de um equipamento de marcenaria para ajustar relevos. Diana diz que já se acostumou com críticas e julgamentos e que não se importa mais com o que as pessoas falam. Diz que até se diverte com as reações. Bom, eu não deixaria, né? Eu acho isso anti-higiênico. Agora ela gosta, assim, problema dela, né? Eu não deixaria. Eu tinha coragem, sim. Eu tenho coragem de, assim, eu não me importo muito com as minhas unhas, sim, mas eu acho do jeito que ela tem o jeito das unhas dela é legal demais. Ela tem muito coragem para fazer isso também, porque tem muitas pessoas que não fazem. Já vi que a sua unha não é tão curta, não, né? A minha já é grande também, Eu já tô crescendo elas também, Que história impressionante. Você viu ali, né, que ela conta com uma ajuda para fazer algumas coisas, claro, imagina, não tem como ela pegar em muitas coisas, fazer muitos movimentos, mas a história por trás achei muito emocionante. No fim das contas, ela se apegou às unhas para lembrar da filha, então não tem como julgar, né? É uma lembrança, é triste a história e curiosa também, né? E difícil imaginar como você consegue sobreviver, viver o dia a dia com uma unha desse tamanho. Pois é, gostei do pessoal dando entrevista aí, teve uma pessoa que disse que não faria e outra disse que faria, gostei. Eu não consigo, não passo disso aqui. Eu ia falar isso agora, eu não consigo também. A minha tem que ficar curta, o máximo comprida é essa daqui. E já me dá aflição. Pois é, imagina, 13, juntando tudo. No final das contas, a gente tem que dar parabéns, porque é uma coragem e ao mesmo tempo, não sei, ela conseguir sobreviver, viver o dia a dia com aquela unha desse tamanho, olha, é difícil, não é fácil. Com certeza. Parabéns. Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, a gente chega depois do Cidade Alerta. Agora tem aí o resumo da série Reis, porque no dia 11 estreia a nova temporada, a terceira, aqui na Record TV Américas. Boa noite, gente. Boa noite.